Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é domingo, dia 14 de março, quarto domingo da Quaresma. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na sequência do Evangelho do domingo passado, quando Jesus entrou no templo e expulsou os vendilhões e depois dialogou com as autoridades, com os presentes, sobre o seu gesto, profetizando a destruição do templo e o seu reerguimento em 3 dias, para falar da sua morte e ressurreição. Então, na sequência, Jesus é procurado por um fariseu chamado Nicodemos, que além de fariseu era chefe dos fariseus. E o capítulo 3, no versículo 1, começa dizendo que ele foi procurar Jesus à noite. Parece que foi meio às escondidas. Talvez estivesse um pouco envergonhado de procurar Jesus quando os outros fariseus talvez não estivessem aceitando tanto Jesus. Mas também foi a ocasião em que ele pôde conversar com mais calma, aprofundar-se nas suas inquietações e também de ouvir as palavras de Jesus. Por outro lado, também ir procurar Jesus à noite também reflete um pouco da realidade do ser humano e de Nicodemos, porque nós estamos nas trevas, nós somos pecadores. No final do Evangelho, Jesus vai dizer que a luz veio ao mundo e os homens não receberam a luz porque suas obras eram más. Mas aqueles que são da verdade, esses se aproximam da luz para ser manifesto que suas obras são realizadas em Deus. Suas obras são realizadas em Deus. Nicodemos era um fariseu. Os fariseus eram um grupo que se destacava do povo exatamente por serem bons cumpridores da lei. Eram admirados pelo povo e eles acreditavam que a justiça de Deus e o Messias viriam por provocação da sua vida justa, justa no sentido de serem bons cumpridores da lei. E o cumprimento da lei é visto como obras, como boas obras. São Paulo largamente vai discutir sobre isso para dizer que nós somos salvos pela fé e não pelas obras, porque São Paulo também era um fariseu, também era um bom cumpridor da lei, que pensava que poderia ser salvo pelas obras, pelo cumprimento da lei, mas depois descobre que é a fé em Jesus Cristo que salva e não as obras. As obras devem ser realizadas como uma maneira de viver a coerência da fé recebida, mas não são as obras que salvam. O ser humano não tem merecimentos diante de Deus. Nenhum de nós é bom diante de Deus. Deus é que é bom diante de nós, por isso nos salva. A misericórdia é que prevalece. E então esse homem fariseu procura Jesus à noite
E nisso ele reflete também a escuridão de quem pensa que tem méritos diante de Deus. E Jesus vai dizer que ele é a luz. E os que são da verdade se abrem para ele, não fogem dele. Portanto, os fariseus que aceitarem Jesus estão se aproximando da luz. Os fariseus que confiam só nas suas obras, mas não são obras de Deus, são obras deles mesmos, estes não acreditam em Jesus. E a questão é essa, crer em Jesus. Para falar disso, o trecho é muito interessante. Hoje nós ouvimos do versículo 14 ao 21. O diálogo começou quando Nicodemos chamou Jesus de mestre e disse: tu és mestre porque ninguém é capaz de fazer o que fazes se não for da parte de Deus. Sabemos que vens de Deus. E então Jesus vai falar do novo nascimento. É preciso nascer da água e do Espírito. Então esse é um trecho que vem antes do que nós estamos falando. Dizer para um fariseu, para alguém que achava que vivia muito bem, que precisava começar de novo. Mas Jesus entra então nesta comparação que ele faz com o livro dos Números, capítulo 21, quando lá o povo no deserto se impacientou contra Moisés e contra Deus, blasfemando, pecando, e então, como castigo, vieram serpentes que picavam as pessoas e elas morriam. Muitos morreram. Quando então os arrependidos pedem a Moisés que interceda pelo povo, ao rezar, Deus manda Moisés fazer uma imagem. É incrível. Deus proíbe imagem? Não, às vezes ele manda fazer imagens. Proíbe a idolatria. Fazer imagens para chamá-las de Deus, para adorar. Adorar imagens, idolatria. Católico, bom católico, não faz isso, porque não aprende isso com a igreja. Idolatria não é só de imagem. Existem muitos irmãos que idolatram o dinheiro, a riqueza, o reino que construíram, estão pondo isso no lugar de Deus. Não fazem imagem, mas fazem idolatria. Então, aqui, Deus mandou a Moisés que construísse, que fizesse uma imagem de uma serpente e colocasse numa haste no deserto. Os que pecaram, os que foram picados por serpentes, não morreriam se olhassem para esta serpente, que seria um sinal de salvação. Então Jesus diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também deve ser levantado o Filho do Homem. Ser levantado. Existe uma interpretação de que ser levantado é também o símbolo da ressurreição. É o mesmo verbo utilizado para falar que Jesus ressuscitou. Foi elevado, se elevou. Mas, neste caso aqui, a elevação diz respeito a ser posto na cruz. Em vários momentos, São João vai se referir a ser elevado, a Jesus ser elevado, como significando ser posto na cruz, como a serpente posta na haste no deserto. Então, Jesus é a salvação, não são as obras. E Jesus está explicando isso para um fariseu, para alguém que confia nas obras. Que obras? Na obediência estrita à lei. Como quem acredita que pode ser bom por si mesmo, pelo próprio esforço. Todos pecaram, todos somos pecadores e todos precisamos da salvação. Quem nele crê tem a vida eterna, será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Então, nesta preparação para a Semana Santa, durante a Quaresma, mais uma vez, nós refletimos sobre o mistério da cruz de Cristo. Nós não nos salvamos, Ele é que nos salva. Jesus não nos salva porque ensinou coisas bonitas que a gente aprendeu, porque viveu um modelo
de fraternidade que nós copiamos, porque nos trouxe mensagens novas. Jesus nos salva porque foi posto na cruz e porque morreu, atraindo para si todo o castigo que pendia sobre toda a humanidade, o justo pelos injustos. Esse discurso é base da nossa fé cristã. Ainda que a gente possa tirar boas consequências e lições para a fraternidade, para a solidariedade, para a filantropia, para a filosofia, para a sabedoria, para a teologia, nada se equipara à obra que Jesus realizou. E qual foi esta obra? Se fazer obediente até a morte, morte de cruz. Por isso que nós celebramos a Semana Santa. Se não podíamos pular esta parte. Mas a base da nossa fé está na cruz de Cristo. É o Filho unigênito que, morrendo, destruiu a morte e, ressuscitando, nos trouxe a vida. Rezemos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, bom domingo. Fiquem com Deus.